Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um resumo aqui do módulo 22, expressão algébrica, tá? Antes de qualquer coisa, vamos entender que quando a gente fala de expressão algébrica, a gente tem um negocinho chamado termo ou monômio, tá? E aqui eu coloco o seguinte, ó, termo ou monômio, mesma coisa, tá? É o produto de letras, números ou de ambos, tá? Tenta digerir essa informação. Já vou dar um exemplo para vocês. Outra coisa, eu coloco também que expressão algébrica, você tem o uso de partes literais, que são letras, e de coeficientes, que são números, tá? Aí eu coloco um exemplo para você entender isso daqui, que tá exatamente aqui, ó. Você tem letra, você tem número sozinho, às vezes tem letra sozinho, tá? Então a gente tem partes literais e tem coeficientes. Lembrando que quando a gente só tem número, que nem aqui, ó, menos 5, não tem letra, tá? A gente fala que é um termo independente, ele não depende de letra. Aí é o seguinte, eu falei que termo e monômio é o produto de letras, números ou de ambos, tá? Então basicamente, produto, multiplicação. Você tem um termo aqui, que é 3 vezes x. Você tem outro termo aqui, que é 2 vezes x ao quadrado. Você tem outro aqui, que é 4 vezes x. E você tem outro aqui, que é menos 5. A gente até pode falar que é menos 5 vezes 1, né? Não precisa colocar um aí nesse caso. Eu coloco aqui embaixo, simplificando, porque uma das coisas que você tem que aprender a fazer é simplificar uma expressão algébrica. Você tem que, para isso, observar o que é termo semelhante. Presta atenção no que eu vou falar. Você pode juntar A com A, você pode juntar B com B, você pode juntar C com C, você pode juntar X com X, você pode juntar XY com XY, você pode juntar X ao quadrado com X ao quadrado, X ao cubo com X ao cubo. O que você não pode juntar? Você não pode juntar X com Y. Nota que agora há pouco eu falei, você pode juntar XY com XY. Aí eu estou fazendo a combinação de duas letras, né? E elas se repetem, XY e XY. Agora não, estou falando separadamente. Você não pode juntar o X com Y. Aos poucos você vai entender a diferença disso. Você não pode juntar com A, você não pode juntar o A com o B, o A com o C, o B com o C, uma letra com um número. Aí você pode falar assim, mas como assim você não pode juntar? Quando eu falo juntar, estou falando de fazer uma soma ou uma subtração. Nesse caso aqui, você pode estar pensando, mas está junto o 3 e o x, mas é que aqui você tem que lembrar que está acontecendo a multiplicação, tá? Eu não comentei agora há pouco, né? Às vezes eu assumo que você já sabe disso, porque eu faço esses vídeos para o pessoal que frequenta as minhas aulas. Às vezes uma pessoa tá aí na internet, caiu no meu vídeo, né? Eu esqueci de comentar, mas quando você tem um número com uma letra, está acontecendo um processo de multiplicação, tá? E quando eu falar juntar coisas, estou falando de somar ou subtrair. Então você consegue sim multiplicar, por exemplo, o A com o B, isso dá AB. Você pode multiplicar o C com o D, isso dá CD. Você pode multiplicar o X com o Y, isso dá XY. Mas somar, você não pode somar X com Y, não tem como. A gente pode trocar o uso das letras por objetos, por exemplo. Eu posso somar maçã com maçã. Eu tenho 3 maçãs, ganho mais 2 maçãs. Eu tenho quantas maçãs? Eu tenho 5 maçãs. Mas se eu falo para você coisas diferentes, eu tenho 3 maçãs e 2 laranjas, fica mais difícil de você me responder. Você vai falar, não, beleza, você tem 3 maçãs e 2 laranjas, mas você não junta essas duas coisas, entende? É mais ou menos essa ideia quando a gente usa literal, uma expressão algébrica, tá bom? Então tem coisas que dá para você juntar, ou seja, somar e subtrair, tem coisas que não. Observando esse nosso exemplo, você pode juntar esse cara aqui com esse cara aqui. Por quê? Porque eles são semelhantes. Em um deles está escrito que você tem 3x e no outro está escrito que você tem 4x, ou seja, você tem um total de 7x. Aí você pode se perguntar, mas eu não posso juntar com esse também? Não, porque uma das coisas que eu falei agora há pouco é que x você pode juntar com x. X ao quadrado você pode juntar com x ao quadrado. Mas o x não pode juntar com x ao quadrado. Tudo bem? Dá até pra gente multiplicar, mas não é o caso. A gente tá falando de juntar, fazer uma somatória aqui, tá? Então, a gente pode falar o seguinte, ó. Dá pra simplificar? Uma parte dá. Tem coisa que não dá pra gente simplificar, mas uma parte dá. Olha só, aquele 2x eu falei que não dá pra simplificar, então ele vai ficar quietinho. Só que em compensação, 3x com 4x dá. É como se você estivesse falando 3 maçãs com 4 maçãs dá um total de quantas maçãs? 7, ou seja, 3x com 4x dá 7x.
Então você pode vir e colocar 7x no lugar de 3x mais 4x. Aí você vai simplificando sua conta. Às vezes é uma conta muito grande, dá para você simplificar porque é uma conta pequena, tá bom? E o menos 5, como é um número, você pode simplificar com outro número, mas ele não pode ter letra, tá? Então não dá para você, por exemplo, juntar o 3 com o A. Não dá. A menos que fosse 3A com 1A. Aí não teria problema, tá? Nesse caso não tem como. Então a gente simplificou aqui, eu só queria mostrar mesmo um exemplo de simplificação e falar um pouco sobre as letras, os números, os termos, tá bom? E aí eu coloco um exemplo. O que eu colocaria na prova, por exemplo? Eu falo para você o seguinte, ó. Eu tenho essa expressão algébrica. 2m² menos 5m mais 3. Eu quero que você calcule para mim essa expressão para o m valendo 2 e depois calcula para eu ver o m valendo menos 5. Vamos fazer essa brincadeira, presta atenção. Onde está m eu vou substituir. Então eu vou fazer o seguinte, ó, no lugar de m eu vou colocar, no lugar de 2m, né, 2 vezes m, eu vou colocar 2 vezes 2. Lembrando que o m está ao quadrado, então esse 2 ele vai ficar ao quadrado. Aí vem menos 5m, lembrando que é menos 5 vezes m, então é vezes 2. No final mais 3, só calcular. Começar por aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8, menos 5 vezes 2 dá 10, mais 3. Aí você vai fazer 8 menos 10 dá menos 2, mais 3 é igual a 1. Às vezes você tem dificuldade de fazer essa conta aqui, né, número negativo e tal. Aí você precisa tomar cuidado, porque isso daqui é um conteúdo dos bimestres anteriores. É interessantíssimo, se você tiver dificuldade nisso, observar os vídeos do bimestre anterior, dos bimestres anteriores, tá bom? Porque eu não posso focar nisso agora, isso aqui é conteúdo passado. Legal, fizemos então essa experiência com o m valendo 2. Mas eu posso perguntar também, e se o m vale menos 5? Você vai fazer a mesma coisa, você vai substituir. No lugar de m agora você passa a colocar menos 5. Mas eu vou dar uma dica para você, presta bastante atenção no que eu vou falar. Se você estiver trabalhando com um número negativo ou com fração, é importante que você coloque parênteses. Vou dar um exemplo agora para você entender. Deixa eu jogar isso daqui um pouco mais para o lado. O caso do m valendo 2, vou deixar aqui no cantinho. Agora vamos separar. Desculpa pessoal, o vídeo cortou porque a minha filha chegou fazendo bagunça aqui, aí eu precisei dar um pause, tá? Vamos lá, continuando, deixa eu ver se eu não me perdi. O m vale menos 5. Então a gente vai pegar a mesma expressão e vai substituir o m dessa vez por menos 5. Vou fazer a mesma coisa, ó. 2 vezes m, só que agora é menos 5. E eu falei para você colocar entre parênteses para evitar erro, tá? Isso está ao quadrado, não esqueçam do quadrado. Menos 5 vezes m, eu coloco parênteses de novo, ó. O m valendo menos 5, mais 3. Agora vamos lá. Começa pela potenciação. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25, então dá 25 positivo. Vezes 2 dá 50. Aqui, menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Baixa-se mais 3. 50 mais 25 dá 75. Mais 3 dá 78. Pronto. Acabou. Só isso. Tá bom? Parece difícil, mas é só treinar um pouquinho que você faz isso aqui super de boa. Coloquei um outro exemplo também, aqui ó, um pouquinho diferente. Eu falo para você encontrar a área e o perímetro, tá? Dessa figura aqui. É um quadrado, mas ele tá cortado em partes. E eu colori essas partes para ficar mais fácil de você calcular a área. Você não precisa calcular do jeito que eu vou mostrar. Eu vou mostrar até dois jeitos para você poder escolher o que você prefere, tá? Mas presta atenção desse jeito que eu faço, que eu acho legal. Primeiro vamos calcular o perímetro, que é mais fácil. Para calcular o perímetro, deixa eu jogar esse A de área mais para cá, para baixo, pronto, mais fácil. Para eu poder preencher algumas coisas com vocês. Olha só. Normalmente o exercício não vai apontar todos os lados da tua figura, mas você consegue deduzir esses lados. Por exemplo, ó, esse pedaço aqui, eu sei que é igual a esse pedaço aqui, ó. Ou seja, mede A. E o de baixo, daqui até aqui, mede B. Aqui vai medir 3, porque lá em cima é 3. Aqui vai medir 4, porque lá em cima é 4. E agora eu tenho todos os lados da minha figura. Por que eu fiz isso? Calcular o perímetro é calcular o contorno. Basta você ir contornando a sua figura. Eu gosto de falar o seguinte, ó, imagina que eu estou saindo dessa pontinha aqui, ó. Eu vou subir a figura, depois eu vou virar para o lado, depois eu vou para baixo e depois eu volto, eu retorno
pelo caminho que eu iniciei, tá? Então eu vou fazer esse contorno na minha figura. Eu vou escrever todo esse caminho. Então vamos lá. Se eu começar desse ponto aqui e subir, vou passar pelo B. Deixa eu trocar para preto essa caneta. Peraí. Pronto. Eu vou passar pelo B. Em seguida eu vou passar pelo A. Aí aqui em cima eu vou virar, ó. Eu vou passar pelo 4. Eu vou somando isso aqui. Vou passar pelo 3, eu vou descer, vou passar pelo A de novo, vou passar pelo B, vou virar para o lado, vou passar pelo 3, vou passar pelo 4. Pronto, você escreveu o perímetro. Só que eu ensinei para você agora há pouco que dá para você reduzir, dá para você simplificar. Faz o seguinte, ó, simplifica primeiro o A. Você tem um A aqui, você tem dois As com esse outro, então é dois As. Agora falando do B, você tem esse B, você tem dois Bs, então você coloca mais dois Bs. E falando agora da parte numérica, você tem 4 mais 3 que dá 7, 3 mais 4 que dá 7, 7, você tem 14. Só uma observação, ó, peraí, não é que 14 está errado não, é que eu esqueci de colocar dois Bs aqui, ó, pronto. Mais 14. Pronto. A partir daqui você não consegue reduzir mais. A menos que eu te fale, ó, o A vale tanto, o B vale tanto, igual eu fiz no exercício anterior. Caso eu não fale, acabou aqui. E para calcular a área? Para calcular a área eu faço assim, ó. Tenho dois métodos para calcular a área. Você pode calcular tudo de uma vez via distributiva, que eu não recomendo agora para o 7º ano, tá? Que ainda não trabalhou muito bem a distributiva composta, mas daria para estar fazendo, que é você fazer basicamente, ó, área, vamos lembrar que a área de quadrado, de retângulo, é base vezes altura. Então se você considerar que a base é isso daqui, ó, daqui até aqui, ou seja, 4 mais 3, eu posso colocar da seguinte forma, 4 mais 3 é a base e vou multiplicar pela altura que é A mais B. Nesse caso, a distributiva composta, né, ela pode até virar uma distributiva simples, porque dá para você somar o 4 com 3, isso dá 7. Então, basicamente, ficaria 7 vezes, aí olha o ponto do parênteses, A mais B. Faz a distributiva, 7 vezes A, 7A, 7 vezes B, 7B. O pessoal às vezes fica na dúvida, qual sinal coloca aqui no meio? Só fazer a regra de sinal, esse 7 é mais, né? Então, quando você vai realizar a distributiva, você faz assim, ó. Vamos fazer de novo. 7 vezes A, esse é positivo, mais com mais, dá mais. Então, é 7A positivo. Como é opcional escrever aqui na frente, eu nem preciso, eu não escrevo. Mas o próximo, ó, 7 vezes B, ambos são positivos, mais com mais dá mais. Aí eu tenho que escrever para separar os termos, beleza? Então a resposta é 7A mais 7B. Só que eu falei que eu ia ensinar de uma outra forma, que eu particularmente gosto de fazer. É realizar o processo de base vezes altura, mas de cada uma das partes desse meu retângulo, tá? Então eu começo por essa parte aqui, ó. Quanto que é a base? A base é esse pedaço, ou seja, é 4. E a altura é A. Logo, a área é base vezes altura, é 4 vezes A dá 4A. Do lado, mesmo procedimento, é 3 vezes A dá 3A. Embaixo, 4B. Do lado, 3B. Se você juntar, ó, 4A mais 3A dá 7A. Se você juntar a parte de baixo, que é 4B mais 3B, dá 7B. Logo, tá? Vai ser 7A mais 7B, que é a mesma coisa que eu escrevi aqui embaixo. Beleza? Dois exercícios pra gente estar treinando. Logicamente precisa treinar muito mais, mas eu espero que com esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas sobre a expressão algébrica, tá bom? Valeu, pessoal!